Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. O artista, ele busca a perfeição, sempre quer dar o seu melhor e tem momentos na vida da gente que a gente consegue isso, entregar isso. E eu acho que é nesses momentos que eu realmente me desligo, nem sou eu, não sei explicar, é só uma força, uma coisa. Essa é a Jalu, uma multiartista, cantora, compositora, DJ, produtora musical e atriz brasileira nascida no Pará. Conhecida por sua mistura única e potente de elementos da música eletrônica internacional com ritmos brasileiros, como o tecnobrega e o carimbó, sempre empacotados com uma estética marcante e inovadora, tanto na música quanto em sua camaleônica figura. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é o Emoção Criativa, um podcast para ajudar artistas, creators e profissionais da indústria criativa a encontrarem sua potência dentro de si e no mercado. Carinho, eu fui ao samba te ver, queria olhar pra você, ver como tá. Benzinho, achei que eu tava tão bem, com meus amigos ninguém vai me quebrar. Mas cheguei e parei e não... Jalu é daquelas artistas que desde o seu surgimento vem deixando todo mundo que entra em contato com a sua obra maravilhados. Uma mistura de originalidade, carisma, atitude, refinamento estético e musical, misturando o nacional e o estrangeiro, o contemporâneo e o tradicional. Praticamente seguindo à risca a receita antropofágica proposta por Caetano e pelos tropicalistas de como deveria se dar a evolução da música brasileira. Além disso, agora em seu terceiro disco, Jalu vem construindo um caminho que se mostra independente do que crítica e público esperem que ela faça. Ignorando a máxima pequeno principiana de que és responsável por aquilo que cativas, Jalu tem sempre a coragem de se libertar dessas pressões externas. Mas o que eu queria mesmo era entender como funcionavam as pressões internas na trajetória dessa artista que sempre entrega resultados impecáveis. E é o que a gente vai mergulhar aqui, com ela começando pela primeira cena em que ela se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação. É bem infância, viu? Me remete aos meus 5, 6 anos de idade. A minha mãe, ela sempre gostou muito de dançar, de cantar, ela levava a gente em karaokês, essas coisas. Só que ela é uma professora de primário e continua sendo até hoje, ela nunca enveredou pela arte. Só que no show de uma banda chamada Warilow, que existe até hoje no Pará, eu estava lá dançando com ela, empolgada. Aí eles falaram sobre um concurso, sei lá, chamaram meio que alguém para ir lá subir no palco. Instintivamente, eu fui em direção ao palco, subi, quando eu vi eles mesmos estavam me erguendo lá para cima e eu comecei a dançar. Me leva direto para esse lugar, porque eu acho que foi a primeira vez que eu experimentei o palco, a adrenalina do palco e o quanto o palco faz bem para mim. É um lugar onde eu realmente esqueço de mim. E esquecer da gente mesmo é muito legal. Muito bom. Engraçado, porque você falando desse episódio e pensando também na tua carreira e na tua evolução, desses aprofundamentos que você se propõe na sua arte, fiquei viajando aqui que quase como se a sua vocação, mais do que o palco em si, fosse a vocação de responder ao chamado. É interessante porque eu volto para esse lugar, assim, eu nunca tive contato com a música, eu não sou de uma família de músicos. A minha mãe, no máximo, ia para karaokê, que ela era viciada, então a gente já cantava desde criança e gostava de dançar, que é uma coisa que está no sangue do paraense. Essa coisa do chamado é interessante, porque eu estava fazendo curso de publicidade lá em 2009, 2008, eu acho. Eu tive a disciplina de rádio e TV e eu lembro que quando eu entrei em contato com o Wave, aquele arquivo de áudio, os picos, eu me encantei, assim, de uma forma inesperada, foi quase sedutora. E a paixão foi à primeira vista e segue até hoje. Eu adoro criar a partir de áudio. Eu gosto de vídeo também, tô até entrando nesse lugar, mas o áudio é o lugar onde eu mergulhei de cabeça, assim, até hoje. Maneiro, porque
enfim, se eu fantasio essa cena de você ali com 5 anos, eu vejo muito isso. A gente pensa em filme, né? Naquelas cenas que a pessoa recebe um chamado e ela atende, mas do jeito que você falou também me deu a sensação de que uma das características é de não deixar passar uma oportunidade. É verdade. Isso já me remete a outra coisa. A primeira vez que eu cantei profissionalmente, não era para eu cantar. Eu fui chamada para participar de um festival com artistas do Pará, lá em Brasília. Fui chamada pelo meu negócio de produzir, de fazer remixes, e era isso que eles queriam de mim. Eu cheguei lá com um repertório. Eu toquei alguns remixes, mas tinha algumas que eu simplesmente tirei minha voz e peguei o microfone e comecei a cantar. E eu lembro que quando eu saí desse festival, foi a primeira vez, né? As pessoas começaram a se degladiar, querendo me produzir. Ai, tu tem produtor dando cartão. Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi uma tentativa meio inconsciente, da mesma forma quando eu era criança, assim, foi sem pensar muito se ia dar certo ou não, se ia ser bom ou não. Eu simplesmente fui mesmo. Eu concordo com essa questão. Pois é, porque é que nem aqueles programas de televisão de quiz show, sabe? Que quem aperta primeiro o botão. Aham. É isso, desse reflexos rápidos para responder os chamados do destino, sacou? É, saquei. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra de qualquer tipo? Livro, música, filme, qualquer coisa. Quando você começou, eu pensei em áudio, mas agora eu acho que o primeiro é o desenho. Eu tenho um tio que ele desenha muito bem. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso, assim, alguém criando, fazendo arte de alguma forma. E eu fiquei fascinada e eu comecei a desenhar. Eu desenho bem até hoje, porque tive esse mentor e foi uma coisa bem infantil, assim, sei lá, 4, 5 anos. Sei lá, se eu for migrar para o áudio, eu tenho um amigo muito querido, Tássio. Ele tinha aquele computador com HD cheio de discos, e eu lembro de chegar na casa dele, colocar o pendrive e ele ir me tacando discos. Foi através dele que eu conheci a Bjork. A primeira vez que eu ouvi umas coisas que realmente massageavam meus ouvidos e desafiavam eles, eram sons, ruídos estranhos, coisas feitas só com a voz. Sei lá, era muito experimental e isso me encantou muito. E era uma conexão com a música ou com a letra do que a Bjork falava também. Eu acho que era mais com som mesmo. Eu nem entendia muito inglês, eu ainda não entendo tanto, mas eu me viro melhor. Eu consigo processar mais as informações que são ditas, mas foi o som, foi a forma como ela desafiava as coisas. Tem um disco dela, acho que é o Medula, que é todo feito com voz, ele não tem instrumentos, desde beatbox. E ela tem um disco que eu amo de paixão, que é o Vespertine, que tem uma sonoridade muito macia, delicada. E eu lembro de receber umas massagens, assim, através da música dela nesse disco. E isso me encantou de uma maneira que quando eu tive, anos depois, o contato com a manipulação do áudio, eu quis fazer. Tipo, vendo meu tio desenhando, eu falei, eu quero fazer isso também. E comecei, assim, eu fazia um monte de coisa sem sentido e abstratonas, que sei lá, que não seguiam nenhuma regra, o que é ótimo pro começo, não pensar muito, só fazer. E eu lembro de mostrar para os meus amigos, encontrar eles numa pracinha, colocar o fone no ouvido deles, eles ficarem ouvindo e, sei lá, nem gostando, tentando ser gentis. E ao mesmo tempo isso me desafiava. Eu falei, eu entendi essa emoção aqui, isso significa que dá para melhorar. E ia fazendo coisas e aprendendo coisas, até que eu assisti um documentário chamado Brega S.A. Isso foi tudo nesses anos, sei lá, que a coisa aconteceu de fato.
E aí tinha uma cena desse documentário que era a galera fazendo Tecnobrega no computador. E eu vi o software que eles usavam, era o Fruit Loops, que eu uso até hoje e adoro de paixão, assim, é tipo, se eu fosse o Android, ele seria o corpo que eu habito. Mas aí eu vi, printei, dei um zoom e aí vi lá Fruit Loops, e aí consegui jogar no Google, baixei isso na universidade, porque em casa não tinha internet. Peguei esse pendrive, coloquei no meu computador, instalei, comecei a mexer. Em pouco tempo eu já estava fazendo remixes. Quando eu postei o meu primeiro remix, que foi de Rude Boy, da Rihanna, no SoundCloud, eu já tinha criado um Twitter, já tinha esse nome, que eu falei, as coisas estão caminhando, então eu preciso adiantar um monte de coisa. Foi até sugestão de um amigo. O nome Jalu, que é a junção do meu primeiro nome e do meu sobrenome, que é Melo. Tem que registrar na internet, né? As coisas são assim. E aí eu vi que Jaló tinha muito. Aí eu botei mais um O e não apareceu muita coisa. Aí eu falei, caramba, é a hora de adotar esse nome. Por isso que a sonoridade vai pro U, são 2 Os. E eu me perdi. Foi isso, eu postei o remix. Em semanas, assim, as pessoas já estavam comentando. Eu acho que nessa época a internet ela ainda pertencia muito às pessoas. Não tinha tanto algoritmo. Então, tu só postava alguma coisa e ela realmente era vista, era compartilhada. Eu sei que em pouco tempo esse remix já estava na gringa, no site do Diplo, que ele tem um selo chamado Mad Decent, e eles sempre postavam novidades lá e lá estava o meu remix. Foi aí que realmente as coisas se consolidaram. Eu falei, nossa, eu existo. Eu tô dando uma viajada aqui também. Você falando como é que foi a sua história com Fruit Loops e tudo, eu já vi algumas entrevistas tuas falando que você é super autodidata, mas eu achei interessante que você falou que o seu tio foi um pouco o seu mentor de desenho. Eu queria te perguntar, pela maneira que você falou, se você se sente um pouco desenhando quando você está produzindo. Sim, eu acho que a criação ela tem várias vertentes, mas no final ela é criar, pegar materiais, mesmo do zero e contornando, criando, chama síntese sonora, né? Pegar um senoidal ou um quadrado ou um triangular e juntar e fazer um timbre. Eu amo que tem essa coisa meio de Deus, né? A gente realmente cria na parte do desenho, da pintura, etc., desse lugar de artes visuais, tem muitas ferramentas, mas no final são texturas, são coisas que se complementam. Tudo compartilha de uma coisa, de um pensamento. Concordo totalmente. A minha viagem aqui era se os ensinamentos do tio, porque eu acredito que cada arte, principalmente a arte que define a nossa língua mãe, digamos que a pessoa ela aprende, ela é alfabetizada artisticamente com música, aí de repente ela passa a levar muito daquela tipo de sensibilidade para todas as outras artes que ela acaba explorando. E aí a minha viagem aqui era se você sente que o desenho e talvez alguma coisa da relação que o teu tio te passou, e você pudesse talvez falar disso, acabou passando para a tua maneira tão única de enxergar música e produção, a tua expressão que você canaliza através disso. Eu acho que quando a gente aprende de alguém, um pouco dessa pessoa faz parte da gente. Quando a gente tem um mentor, a gente recebe regras e tem um terreno onde a gente pode andar. Claro que depois a gente pode inverter tudo e fazer algo, mas tem uma cartilha. Sei lá, o corpo humano, ele geralmente tem de 7 a 8 cabeças. Tem uma forma específica de desenhar o tórax, a mão. Esse tipo de organização mental talvez tenha entrado na minha questão da música. Eu nunca fui de abstrair tanto. No começo eu abstraía porque eu não sabia muito o que eu estava fazendo. A partir do momento que eu tive mais noção do terreno, eu comecei a realmente colocar em caixas e organizar mais, tipo, estrofe, eu posso enxugar, refrão é a hora da catarse, então posso encher de coisas. Nesse sentido, tem um pouco dele. Você falou que você, quando ouviu o Bjork, que você sentiu uma sonoridade macia e delicada de uma massagem.
Eu queria perguntar se você já chegou próxima disso com as suas criações. Qual teria sido mais próximo que você chegou desse sentimento? Todos os meus discos são desafios. Em todos eles eu me proponho a fazer algo que eu não costumo fazer, mas nesse sentido eu acho que sempre tem uma faixa que caminha para esse lugar de relaxar, de realmente descansar um pouco de si, sei lá. Volto para esse lugar do palco, só que na música. E no primeiro disco eu tenho uma música chamada Adeus, que ela vai muito para esse lugar, assim, de experimentações sonoras. Tem uma tristeza gigante na letra da música, mas tem esse lugar de beleza, não pela força, ela é mais delicada. O meu segundo disco, eu vou muito para canções, então tem algumas várias que eu posso dizer que tem um pouco disso. Citaria Sem Você, que é até um feat com a Cel, Uhum. rainha dessa questão de maciez. Eu tô dentro da minha Posso até te encontrar por aí numa boa. E o meu terceiro disco, ele é muito punch, ele é muito firme. Eu não sei nem se eu tenho alguma música que vai para esse lugar, mas tem uma que mistura os dois, que é A Verdade é que a Cidade vai me matar. Esse é o título da música. Ela começa muito suave, as harmonias delas são todas de voz, o que me remete já a Björk. Depois ela tem uma catarse, que é o que a gente chama de drop. Uma parte que não tem vocal e a sonoridade é mais pesada. Vai. Continuando aqui a viagem, se aquela Jalu que ouviu Bjork, se ela ouvisse toda a sua discografia, o que que marcaria ela? Será que seria essas músicas que você acabou de falar, que tem essa energia parecida com a da Bjork, ou seria alguma outra coisa? Isso me remete à montagem desse show novo que eu tô fazendo, que eu quero tocar os 3 discos, então eu revisitei projetos mesmo. Eu revi a Jalu do passado, por exemplo. E eu lembro que quando eu abri uma música chamada Sky, ela é cheia de arpejos e camadas, ela é bem viajandona também, e eu não a citei agora. Eu fiquei muito emocionada. Eu olhei para o quanto eu não dominava a coisa naquela época e ao mesmo tempo eu fazia coisas lindas exatamente por isso. Tipo, o arpejo da música, o acorde não é aquele cravado, assim, com as terças, quintas e a entrada. É um acorde que tem uma oitava e só uma segunda nota ali complementando. Então, a minha burrice, ou ignorância, ou falta de conhecimento da época gerou uma coisa que talvez eu não faria hoje. E isso me dá muito orgulho e me emociona de certa forma, que é como se talvez eu pudesse reencontrar, ou talvez reencontrando eu possa relaxar um pouco mais e fazer coisas desse tipo. Nossa, viagem. Interessante, porque quando você fala da influência do desenho ou da influência da arte, que você teve alguém para te mentorar versus a arte da música que você não teve ninguém, que você foi totalmente autodidata, você falou justamente que o que veio de uma para outra foi a estrutura, né? E é interessante ver que essa Sky é justamente quando você ainda não estava aprisionada, aspas, não sei como é que você se sente com relação à estrutura, que às vezes pode libertar ou pode aprisionar. E é até interessante que, enfim, o nome é Sky, porque se a gente pensa assim no que é o impressionismo, que é uma coisa que é muito mais das sensações do que da técnica. Quando a gente fala de impressionismo em pintura, impressionismo na música, é uma coisa muito mais sensorial do que da técnica, enfim. E os céus impressionistas eram justamente os lugares onde podiam mostrar muito toda essa liberdade expressiva, né? Sim. Eu não sei, o conhecimento ele limita a gente, o que é muito doido, porque eu sempre quero aprender mais, só que ao mesmo tempo, quando eu olho para o passado, eu tenho esse carinho, assim, de não saber tanto.
e da forma como eu me expressava. É, mas eu acho que faz sentido ouvir que você tem essa visão, porque uma pessoa camaleônica, quando ela muda de persona, ela tá com uma tela em branco, sem as limitações. Sim. Uma maneira de você ir acumulando conhecimento, mas ir se libertando da prisão que o conhecimento pode trazer também. É, eu sempre me proponho a mudar e me desafiar também. Esse terceiro disco foi um disco que não tem nenhuma outra presença além da minha. Isso é bem, sei lá, egoísta, mas também bem intenso. Mas por que você chama de egoísta? Porque sempre tem aquela mensagem de que a gente não faz nada sozinho, de que tem sempre um monte de gente envolvida. Num filme, por exemplo, nos discos as coisas costumam ser assim, e dessa vez eu disse: "Não, agora não vai ter um monte de gente para agradecer não, só tem eu". Porque é raro ter alguém que consiga fazer todas as etapas. É raro e o mais doido é que isso não é muito valorizado. Raras vezes eu vejo alguém no Twitter falando: "Ah, ela fez tudo sozinha". Eu acho que inclusive é desvalorizado. É, primeiro que produtores musicais não são nem vistos, tipo, uma música de mainstream, aí ela é do artista que canta e só, a gente não pensa muito quem fez, quem colocou essa batida, essa harmonia, e aí tem os músicos, tem os engenheiros de som também, que chegam naquele lugar, que colocam todo o equipamento para ser gravado. É, mas eu acho que no cinema também, roteirista também sofre com esse mesmo problema. E se você ainda for parar pra pensar, ainda tem aquela. Não sei se você conhece essa história do Cyrano de Bergerac, Não, que é um cara feio, narigudo. É um livro, né? E ele fala todos os galanteios que um galã consegue tudo que ele quer. E aí esse Cyrano de Bergerac, que é uma pessoa feia e nariguda, fica ali por trás, mas é o gênio que nunca aparece. por causa dos galanteios, ele que seduz. Exatamente. Tem até um filme dos anos 80 com o Steve Martin, que é muito engraçado. Adoro. O palco, ele tem o backstage, e a diferença é, tipo, noite e dia, né, luz e sombra. Pra uma estrela tá brilhando, tem uma outra pessoa que tá na sombra dela. Exatamente. E é engraçado que ao longo desses anos, talvez por eu entrar mais nos bastidores e amar também isso, eu tô muito fascinada por roteiros. Eu assisti até Anatomia de uma Queda. Tem uma cena incrível lá que é do casal que tá meio que discutindo e cada fala é incrível, cada momento. Because your pride makes your head explode before you can even come up with the little germ of an idea. And now you wake up and you're 40 and you need someone to blame. And you're the one to blame. Então eu fico muito focada no texto, pensando no quanto foi intenso para alguém escrever aquilo e que aquilo fizesse sentido. Pois é, mas aí você pensa na música, existe esse ramo dos cantautores. São pessoas que defendem o próprio material. E aí você vai para o cinema, também tem, por exemplo, o Woody Allen. O único jeito de roteiristas conseguirem algum tipo de reconhecimento é quando eles mesmos defendem. Ele dirige também, é. Eu acho que esse roteiro é até da diretora, né, a Justine Triet. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Uau! Raros momentos, porque eu acho que eu tô num lugar muito com os pés no chão. Eu espero que isso ainda aconteça de novo, mas eu tô menos lisérgica, sei lá, se eu fosse colocar uma palavra. Mas eu tive alguns momentos em que realmente eu me desprendi de mim a ponto de não lembrar, Isso performando ou compondo? isso performando. Aconteceu 2 vezes. Uma foi quando eu participei de um espetáculo chamado Terroir Pará, e lá eu cantei essa música chamada Adeus, que foi até para o meu disco. Foram 2 apresentações e em uma delas eu lembro de entrar e lembro de sair. E isso foi muito incrível, assim, é um lugar de extrema entrega que a gente realmente se desliga de uma forma muito intensa. Teve um show do meu primeiro disco que isso aconteceu também. Acontece algumas vezes
por frações, é uma hora que realmente você se conecta com tudo que está acontecendo, com os músicos tocando, a voz. Eu não sei explicar, mas você realmente não lembra. Mas tem a ver com como é que estava para a plateia, para a energia que estava ali, ou é uma coisa mais interna sua? Eu acho que é um momento em que a coisa tá tão, acho que perfeita, não é uma boa palavra para isso, mas tá tão, eu vou usar perfeita. Perfeita. O artista, ele busca a perfeição, sempre quer dar o seu melhor e tem momentos na vida da gente que a gente consegue isso, entregar isso. E eu acho que é nesses momentos que eu realmente me desligo, nem sou eu, não sei explicar, é só uma força, uma coisa. E foram com músicas suas essas 2 vezes? A primeira vez foi com uma música do Valdemar Henrique, que é um maestro do Pará, muito conhecido, tem até um teatro com o nome dele. Criaram um repertório para esse espetáculo e tinha essa música e eles me deram essa música. Eu comecei a me envolver tanto nela e ela é muito orquestral, ela foi feita para ser cantada por tenores e contraltos e esse envolvimento tão grande com a coisa toda, eu criei um arranjo novo para ela, que foi complementado pela orquestra, e a primeira vez que ela foi executada, isso aconteceu. Isso me faz até pensar que talvez tenha um caminho, sei lá, uma forma de chegar nessa catarse de novo. Isso que na verdade que eu tô tentando entender, se essa catarse era quando você estava defendendo algo seu, ou pelo que você tá dizendo é algo que você conseguiu construir uma conexão, mas eu fiquei na dúvida se essas 2 vezes, se as 2 foram grandiosas em termos de orquestração. É, a segunda vez foi durante meu primeiro disco, eu não consigo lembrar exatamente qual foi a música, mas o disco todo estava tão firme que eu realmente desliguei. Você diz firme, você já tinha praticado muito? É, eu estava conectado, assim, com tudo. Eu lembro que eu fiz um show em Recife, num festival chamado Coquetel Molotov, e nesse dia, a minha entrada foi para 9.000 pessoas, foi o público máximo da coisa. Esse show tem até umas gravações, eu assisto agora, eu falo: "Meu Deus, eu nem lembro". A coisa estava tão boa, tão cheia de entrega, tanto minha quanto do público, que eu dei essa apagada, assim. Interessante, porque se fosse para dar uma bela viajada, né, já juntando um pouco de tudo que a gente está falando, eu vejo desses 2 momentos, né, um que teve uma coisa de orquestração grandiosa e o outro que a grandiosidade foi de público. Obviamente tem uma questão da tua conexão também, mas o que eu acho interessante é que você meio que teve a tua epifania ou a tua explosão da cabeça com a Bjork, quando pelo menos você falou que teve muito dessas camadas dela, né, que eu acho que ela é um tipo de arte que tem essas múltiplas camadas e que ela ainda dentro dessas camadas consegue se colocar bastante. Só que eu acho maneiro aí nesses episódios que você falou que tem uma coisa de uma grandiosidade mesmo, né. É, eu acho que vai muito para esse lado, e eu lembrei dos shows dela, assim, ela tem uns ao vivos incríveis, e que me remetem a alguns shows meus, do público tá se entregando muito, e eu também, ser uma explosão de som, e luz, e loucura. Eu adoro. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase poderia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Tô adorando as perguntas. Eu tenho umas histórias bonitas, assim, em relação a críticas. Eu leio críticas, eu gosto de saber o que as pessoas, sei lá, que propõem a discutir a arte da gente têm a dizer. E eu já tive críticas complicadas, tipo, eu acho que é o Mauro Ferreira, não sei esse nome, mas ele se chama Mauro, eu acho. Ele falou do meu disco de featuring como se aquilo fosse um mais do mesmo, assim, porque existiu mesmo, ainda existe uma onda de featuring, assim, das pessoas estarem se juntando a outras para talvez vender mais e algo do tipo. Só que a minha proposta, ela ia muito além disso, além de ser um disco só de featuring, eu queria muito exaltar quem produzia. Tanto é que alguns deles assinam as faixas,
Na verdade, todos eles, quem produz assina a faixa, não vai só para crédito, ele tá ali no título. E aí tem o Charlie Sticks, tem Nave, tem Bad Sista. E ele não enxergou isso, e eu fiquei meio chateada por isso e por ter sido colocada nesse balaio aí. Mas eu lembro de uma crítica negativa da Vice, quando ainda tinha Vice, eu não sei se tem mais. Acho que não. Bom, pelo menos aqui no Brasil, acho que não tem mais. É, não tem mais. E aí tinha os lançamentos da semana, e um deles era Céu Azul, que eu tinha acabado de lançar. Adeus, adeus, céu azul. Não rasga a pele, fere o coração. Me dê intimidade. Minha música com a MC Tá, que é composição dela, e que eu acho o nosso maior hit, a música que mais saiu e se tornou popular. Só que quando saiu a música, eles falaram, Jalu fez um sambinha, e next, dando a entender que era uma coisa muito xoxa, capenga, manca. E eu lembro que eu fiquei chateada na época, porque era a primeira vez que eu fazia algo nesse lugar do samba e tinha toda uma preocupação de sonoridade também, de desafiar a sonoridade do samba. E a música é linda, a letra é linda. E a resposta veio semanas depois, porque a música se tornou gigante e ela é gigante até hoje. Então, às vezes, a opinião, a crítica dessas pessoas não importam muito. Ou importam, não sei. Mas importam em que sentido? Você acha que elas trouxeram alguma coisa de positivo? Ah, talvez eu duvidei de mim. Isso tem até a ver com a tua pergunta, se eu realmente estava fazendo a coisa certa. Mas a resposta veio em seguida. O Céu Azul tá nesse disco de featurings, que foi criticado por ser um disco de featurings. E também a música Céu Azul foi chamada de Xoxa e ela se tornou um monstro. Eu não tinha mais nem controle dele. Então, talvez eu entrei nesse lugar de falar: "Ai, será que eu estou fazendo o que eu devia fazer? Será que eu estou tomando as decisões certas?" E aí o mundo, o lá fora, o todo, me responde que sim, que eu estou no caminho certo. Eu estou conectada com o todo, eu já estou entrando até em budismo agora. E qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou num momento de questionamento? Ah, eu vou pro Miranda, né, Carlos Eduardo Miranda, que não tá mais entre nós, ele foi até um pai, assim, de forma familiar falando, porque eu nunca tive uma relação paterna muito próxima, uma figura masculina muito próxima. Quando eu mudei para São Paulo, a gente já conversava, quando eu estava no Pará, no Facebook, e ele sempre achava um barato, tinha aquela forma de falar que ele costumava ter, e eu ficava morrendo de medo, eu morria de medo dele. Porque eu via aqueles programas de TV, até o dia que ele chegou para mim e falou: "Não, aquilo é TV, aquilo é um espetáculo". Me deu uma tranquilizada, porque eu tinha muito medo de cantar perto dele, de fazer qualquer coisa, só que ele já tinha um encanto muito maior por mim, principalmente por esse lugar de fazer algo diferente, sei lá, de história toda, ele acompanhava muito. E aí, num dia, ele me chamou para participar de um projeto, um selo chamado School Music. Ele ia ter um casting de artistas e queria que eu fosse um deles. E a partir de então, a gente desenvolveu uma relação muito paterna. Eu ia na casa dele, eu falava sobre coisas íntimas, sobre minhas paixões, sobre besteiras. Ele me mostrava umas coisas. Eu lembro que ele me mostrou Talking Heads e eu achei barato. Ele me mostrava um monte de disco, alguns eu não prestava muita atenção. Eu também focava muito em algumas coisas que eu queria realmente ouvir, só que ao mesmo tempo ele era muito antenado. Eu lembro que eu falei sobre a Charli XCX ali em 2012, quando ela estava surgindo, e ela tinha umas músicas muito legais. Ele falou: "Eu conheço, essa aqui, essa tal, Nuclear Seasons, aham, conheço, já ouvi". E eu ficava meio com o olho esbugalhado. Onipresente, onisciente, tem a barba branca. Me botou pra cima, assim, pra encerrar.
Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Ah, eu acho que eu não ia querer dar esse conselho pro meu eu do passado. Eu prefiro deixar as coisas como estão. Mas se eu pudesse encontrar essa pessoa do passado, eu tenho algo a dizer que realmente eu não queria dizer, mas é só o que me veio à cabeça. Que doido, né? É tipo lapidar mais a joia. Eu sempre tive isso comigo, que é uma coisa que eu acho que não incentiva muito as pessoas. Tornar o produto mais lapidado possível, mais perfeito possível, antes de mostrar, antes de a coisa toda ganhe o mundo. E isso não é algo legal para dizer para alguém que tá começando. Acho que não incentiva muito ela, talvez eu possa deixar essa pessoa maluca. Mas você teria ficado maluca se eu visse isso? Acho que não, acho que eu ia entender exatamente o que isso quer dizer. Uma parte de mim diz que eu podia ficar maluca, mas outra parte fala que eu ia entender exatamente. Eu olho para o meu trabalho, é claro que eu tenho orgulho de tudo, mas tem umas músicas que eu podia ter lapidado mais, eu podia ter dado aquela lixadinha, sabe. Ah, já pensei em outra coisa, que essa coisa é legal, que não precisa atolar de coisas, de cores, de sons, de formas, para ter um trabalho pronto. Eu acho que eu ia dar um conselho, assim, difícil e um ótimo, que é esse segundo. Porque tem uns trabalhos meus que eu falei: "Caralho, eu acho que eu não precisava ter colocado tanto, podia ter dado mais espaço para voz". O famoso menos é mais. Mas você não acha que esse seu show agora, onde você vai pegar os 3 discos, não é uma maneira de você continuar lapidando? Ah, eu tô fazendo isso. Dei uma bela remixada, enxugada em algumas coisas. E é engraçado que meu primeiro disco ele é icônico, assim, as pessoas colocam ele num lugar que eu nem acho que ele merece. Eu acho que sempre tem um crescimento, uma melhora. Meu segundo eu acho que é melhor, o terceiro eu acho que é ótimo também, melhor, tem um crescimento. Só que o público ele sempre enxerga o primeiro como uma joia rara, assim, como uma coisa realmente especial e que os outros não chegam ao patamar dele. Só que eu olho de forma contrária, é engraçado. Eu achei tão cru, tão cheio de coisas. Nossa, eu queria que tudo soasse. E eu lembro que a mixagem foi tão difícil com o Rodrigão, um querido, mas ele libriano, eu virgem. Nossa, e eu querendo que tudo aparecesse, ele tentando enterrar algumas coisas para que a voz fosse para frente. Então ele é um disco cheio de disputas. Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Acho que a minha criança ia dizer para eu resgatar ela. Eu sinto muito ela no palco, só que no geral eu tenho um problema com a minha criança. Ela é muito emperrada pela adulta, ela quase não sai. Ela sai em alguns momentos, quando eu tô bêbada. É muito engraçado, porque quando eu bebo demais, eu me torno uma pessoa muito infantil, agradável, o que é um problema, porque pode ser autodestrutivo, né? Mas não é uma pessoa sombria, como alguns amigos meus. Eu realmente vejo uma parte que eu não queria ver, assim, dessas pessoas. Só que comigo é o contrário. Quando eu perco a memória, assim, nesse lugar do alcoolismo, que eu posso comparar até ao palco, as pessoas já me disseram que veem uma criança. Então ela é tão enterrada que ela só sai nesses momentos. Eu tô tentando fazer esse resgate, principalmente em deixar as minhas emoções aflorarem mais, que eu acho que nesse momento ela vem um pouco. Mas se eu fosse falar da criança para adulta, eu ia dizer: "Ai, me deixa sair um pouquinho mais". Engraçado, porque você falando assim, aí dá pra, enfim, viajar aqui no palco, você libera o lado criança, até porque quando você falou da vocação, foi a criança que pediu pra ir pro palco, né? Até faria um paralelo aqui que é como se quando o seu lado produtora
dá uma oportunidade para a criança cantora ir pro palco, ela aproveita na hora. Uau! Verdade. Nossa, eu acho que eu vou cancelar minha análise de quinta-feira. Tá ótima essa conversa, que eu tô revendo tanta coisa. Mas é porque é isso, acho que essa criança cantora, ela é muito sagaz de aproveitar as oportunidades, basta a produtora. É verdade. Um minutinho de relaxamento da adulta e vai lá e dá as caras. É, exatamente. Porque eu acho que até você fala um pouco do disco, do mal, dessa pressão de ser boazinha. É como se, na verdade, a sua sombra fosse só escurecer a criança e não ser malvada. Às vezes eu acho que a minha sombra também é infantil. Ela me ajuda muitas vezes. Tudo é importante. A luz que a gente tem, a sombra. Talvez a minha criança seja. Eu já até falei isso, assim, Exu Mirim. Se a gente for levar pra Umbanda, uma figura infantil que é meio encapetadinha. Eu só fiquei com uma dúvida. Se a gente falar que a cantora é criança e a produtora é adulta, a compositora de quem sai a mensagem, você diria que é mais para que lado? Eu ia dizer que é idosa. É aquela que tá com o livro da vida, tá olhando pro passado, pensando em um monte de coisa e trazendo de volta, com muita competência e sabedoria. Eu acho que eu componho nesse lugar de tentar fazer as pessoas pensarem, sabe? Que doido, porque a gente conversando aqui me veio a seguinte imagem. Como eu falei do começo, seu tio mentor, você falou também do Miranda, um pouco como uma figura lá guiando. Fiquei viajando aqui que na sua disposição interna das suas personas, se não seria a compositora, é a mentora, a produtora é essa adulta e a cantora é a criança. Ah, eu adoro essa disposição. Vou pensar mais nela. Até pra desafiar as coisas também, botar a criança às vezes pra escrever. Exatamente, para produzir, porque eu acho que quando você fala da Sky, eu acho que é justamente quando a produtora ainda não conseguia mandar na produção. É, não era tão adulta assim, né? Você chamou ignorante, etc. Isso tudo para mim parece a produtora tentando botar a criança para baixo. É verdade. Que viagem. Adorei, meu Deus. E agora, para finalizar aqui, existe alguma chave que mudou dentro da sua cabeça, que fez a sua carreira ir para outro nível? Ou a sua carreira chegou em outro nível e fez mudar uma chave dentro da sua cabeça? Eu acho que teve uma chave aí nesse período dos últimos 4 anos, pandemia também, né. Acho que teve uma chave geral, mas se eu for puxar a minha, eu acho que eu realmente assumi o controle de mim mesmo, assim, num lugar bom. Porque controle também a gente tem que olhar com calma, mas num lugar de realmente se ver. Tanto é que meu disco se chama Mal, porque eu realmente comecei a olhar pra dentro, e isso inclui a minha sombra. Eu lembro que quando eu lancei o segundo disco, ali em 2019, eu acho, eu tinha muita culpa, eu me sentia um lixo, tanto é que eu falo em Say Goodbye, eu não me sinto uma pessoa boa mais. E hoje em dia eu olho pra essa letra e falo: "Meu Deus, eu me sinto uma pessoa ótima". Isso é algo, sei lá, que eu não me identifico de forma alguma hoje em dia. E é muito engraçado que a fanbase, né, o público adora essa música, esse dramalhão todo, essa culpa carregando. Eu sei que cada um tem um momento, uma hora de você se desprender disso também, e talvez seja importante viver isso que eu criei nessa época, mas a chave de hoje é essa, de não me levar tão a sério. A culpa, eu já sei para que ela serve, então eu até deixo ela existir em alguns momentos, mas depois eu já me livro, já sigo em frente. Eu acho que eu já sou bem mais iluminada, olha. Falei de sombra, mas no final terminei em luz. Que lindo. Ai, obrigada, eu amei esse papo. Eu acho que eu vou cancelar mesmo, porque a semana tá uma loucura com esse show. Você pode ouvir o novo disco da Jalu, Mal, que está disponível nas principais plataformas de streaming. O link para o disco e para todos os canais dela você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe.
Você acabou de ouvir Emoção Criativa. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. A trilha que vocês estão ouvindo é do Diogo Strauss. A colaboradora do roteiro e planejamento é a Sabrina Alento Mourão. E eu sou Pedro Garcia de Moura. Muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.